casa pode ser a melhor decisão da sua vida, mas também pode ser o seu pior pesadelo. Eu quero trazer dados aqui para vocês de forma que eu não traumatize, mas também que eu não romantize o que é dividir casa. O vídeo ele vai ficar mais longo, não tem jeito. Primeiro eu quero explicar por que muitas das pessoas, inclusive eu, optam em dividir casa do que morar sozinho. Eu aposto assim que 90% das pessoas, o único motivo que optam em dividir casa é pelo tema financeiro, porque é um valor discrepante entre você dividir casa e você morar sozinho. Gente, para você alugar aí um quarto, tá em torno de 350 a 600 euros, né? Depende do tamanho do quarto, do que tem nesse quarto, se o quarto vai ter calefação, se tem ar-condicionado, tem de tudo. Se é um quarto mais simples, mais pequeno, vai ser menor, se está bem localizado, se não está. Muitas coisas vão interferir nesse preço. Enquanto que em um estúdio ou apartamento, também as mesmas coisas vão interferir nesse preço, com a diferença que o quarto a gente começa com o valor de 350 e o apartamento a gente começa com o valor de 800 euros, mais o calção, que normalmente eles pedem 2 a 3 calções, tá? Então vamos considerar que para você pegar um apartamento, você tem que ter ali muita bala na agulha, vamos dizer assim. Foi necessário eu trazer essa comparação para a gente entrar nas vantagens e desvantagens de se dividir casa. Primeira vantagem, eu acho que é a mais óbvia, né? É a economia, porque você vai economizar, assim, um valor surreal, volto a dizer, né? Como eu já mencionei anteriormente, um valor para um apartamento, estúdio sozinho é muito mais caro do que você alugar um quarto. Um quarto, se você for, principalmente se você for para os arredores de Barcelona, sai muito mais em conta, você consegue alugar por 350. Aqui, quando eu vi, eu já paguei 250 num quarto, depois 300, depois 380 e atualmente eu divido com a amiga, a gente tem a sorte, né, do apartamento aqui ser 700 euros, então dividido para nós duas, tá? Muito abaixo da média, mas isso assim é um contrato antigo, gente, antigo. Os novos contratos, eles já não são feitos com esse valor, eles são feitos de 800 euros para cima, tá? Infelizmente. Segundo ponto de vantagens de se dividir casa, menos exigências de contrato. Embora alguns lugares tenham contrato até mesmo para um quarto, onde eu morava antes mesmo, eu morei 2 anos nessa casa, foi feito um contrato, né? E lá tinha várias cláusulas, né? Falava sobre a ordem da casa, como as coisas deveriam ser feitas, sobre não poder levar visitas, não permitir animais de estimação. Aí o dono, como se diz, né? Minha casa, minhas regras. Ele coloca as regras dele, mas também não te exige nada. As exigências eram o quê? Era o calção, o calção de 1 mês, e respeitar as normas da casa. Agora, enquanto que em um apartamento ele vai te exigir muito mais coisas, né? Você vai literalmente pagar por aquele preço daquela liberdade que você vai ter. Outra vantagem é um cenário ideal para recém-chegados. Você chegou com uma reserva de emergência, a única coisa que você vai querer é tocar nessa reserva, você vai querer preservá-la ao máximo possível até você se estabilizar, até você arrumar um trabalho e poder ir somando aquele montante. Então é um cenário assim muito bom para quem está reconstruindo a vida em um novo país. Outro ponto, te permite juntar dinheiro. Você junta dinheiro pelo simples fato de que você já está economizando, você está pagando, né, abaixo, porque você está pagando com a sua liberdade, porém você financeiramente você está economizando, coisa que provavelmente uma pessoa que mora sozinha, o preço da liberdade dela vai ser um preço que vai impactar diretamente também o financeiro dela. Outra questão,
permite que você não se responsabilize com gastos extras. Os gastos extras, que seriam eles? Ah, estragou esse mês a geladeira, o fogão, a lavadora. Não é responsabilidade sua, a menos que seja, não sei, você quebrou sua cama, que você pulou em cima dela, aí foi a culpa sua. Agora, se é uma coisa assim, fora da porta do seu quarto para fora, você não tem, assim, nada a ver com isso. Então, você consegue se responsabilizar ali com o valor que você estipulou para aquele aluguel. Se você alugou um quarto de 500 euros que seja, você já sabe que você não vai ter nenhuma surpresa, que não vai ter nenhum custo extra fora daquilo, porque já é um valor que dá para você se programar, enquanto que uma pessoa que mora sozinha, não, tem sempre ali, né, como tampa de um lado, descobre do outro, e ela tem que estar, aí sim que ela precisa estar com uma reserva, assim, dobrada para poder tampar exatamente esses imprevistos que podem vir a acontecer. Agora vamos falar dos custos escondidos, né, que a gente pensa, um quarto tá aí 350, 400, é só isso? Não, não é só isso, porque esse é o valor do aluguel. Junto do aluguel tem o valor do calção que eles pedem, né? Costuma pedir um mês de calção. Então você pensa que o primeiro mês que você for entrar, você vai pagar o dobro. Se o seu quarto custa 500 euros, você vai pagar 1.000. E esse calção que você pagou, você só vai receber ele quando você entregar o quarto, após o dono fazer a vistoria e te dar o ok. Não, realmente o quarto tá ok, não tem nada para ser consertado, né? Quer dizer que você cuidou bem do seu quarto e ele vai te devolver todo esse dinheiro. As despesas não incluídas, as desvantagens que pode acontecer. Por exemplo, a casa que eu morava, ela estava incluída o Wi-Fi e a água. Então a gente não pagava a água. E a luz, ele mandava a conta para casa, éramos 5 pessoas nessa casa, e era uma conta de luz dividida por 5 pessoas. Então, não tem como você saber quanto que vai vir uma conta de luz, porque não é só você que está gastando. Então, você está ali no inverno, você liga a calefação, pode ser que seu colega tá com a calefação, ele não tem a mesma consciência de uso que você. Ele tá lá fora e liga a calefação e vai treinar e com a calefação ligada, porque ele quer chegar e o quarto tá quentinho. E quem vai pagar esse quentinho? Você. Tô falando pelas minhas experiências, tá? Tinha companheiros de casa mesmo que eles deixavam a porta aberta. Quando a gente passava em frente à porta, sentia aquele vapor saindo de lá de dentro. Tinha gente que colocava calefação dentro do banheiro para poder tomar banho. Então, assim, o tempo se presume que você já não precisa, né, demorar no banheiro por ser um banheiro coletivo. Se você colocar calefação para ficar muito confortável, a tendência de você demorar lá, que era isso aqui, vai para isso aqui. E com isso aqui, o preço da conta também. Então, isso impacta no valor de todos. Outro ponto seriam as mudanças frequentes. E elas se dão por quê? Porque você vai provando. Uma coisa é você ver pela foto como que é, né, o quarto, a casa, o ambiente. Outra coisa é você estar ali vivendo, né? Então, você vai viver por um tempo. Se você viu que aquilo não tá bom para você, não tá legal, você vai querer mudar. Por quê? Porque você tá pagando. E o fato de você não ter muita exigência, né, do contrato, a vantagem que a gente tem, não ter muita responsabilidade, não ter que pagar uma multa por sair, claro que você vai ter a responsabilidade de avisar com antecedência para a pessoa, pelo menos assim, eu tento, né, avisar, falar, olha, eu tô procurando um lugar para eu poder sair e tal, para a pessoa já poder colocar outra pessoa ali no lugar, já anunciar o quarto para uma nova pessoa vir também. Uma das desvantagens que a maioria dos quartos tem, assim, a mobília básica. Ou você pode ter a sorte de encontrar casos, né? Por exemplo, onde eu morava na antiga casa, era um quarto todo equipado e tinha inclusive escrivaninha com cadeira. Eu inclusive tinha uma escrivaninha e que eu coloquei à venda porque
o quarto era pequeno, não era tão grande, eu acabei tendo que vender para não ficar com aquilo ali tão acumulado. Mas tem quartos que, gente, muitas das vezes é assim, a cama, um colchão velho, tá? Não vem iludir achando que é um ortobon, que você vai ter ali seu Oasis. Não, não é. Na maioria das vezes é um colchão velho e se tiver em bom estado, você pode dar graças a Deus, tá? Você pode comprar também. Lembrando que tudo que você compra fica para casa, a menos que quando você for embora, você substitua. Mas aí vem a outra pergunta: onde que você vai enfiar essas coisas quando você comprar os novos, né? Tem essa questão. Por exemplo, no que eu tô agora, tinha uma cama normal, daquela que vem com, acho que é estrado que chama, e eu gosto de cama que vem com o baú, né, para eu poder guardar as coisas lá de baixo. Aí eu perguntei pra minha amiga se ela ia querer a cama no final, se ela quisesse eu ia dar um jeito de guardar, nem que fosse no baú, mas eu ia me virar. Ela falou, graças a Deus que não, então eu joguei ela fora. E assim foi, porque ela tinha ganhado e tudo mais, mas tem pessoas que vai falar, não, eu não quero que troca, e se trocar você vai ter que deixar. Na outra casa que eu morei também, sem ser na última, eu morei em muita casa, eu comprei uma cama e eu deixei no final, eu troquei a cama porque tinha 2 gavetão, gente, era um quarto assim, ó, sobrava isso aqui pra mim, ó, de movimento, não dava nem pra fazer assim, juro, sem bater os cotovelos, de tão pequeno que era. Então assim, tem essa desvantagem, a mobília ser bem básica, normalmente é o estrado da cama com um colchão usado, se ele tiver limpo, assim, dá muita sorte se ele não estiver fedendo. E o guarda-roupa, se tiver um guarda-roupa decente, pode levantar a mão pro céu, dar graças a Deus. E normalmente é uma cômoda que vem, tá? Que eles vão achando pela rua e vão colocando, né? Um de uma cor, outro do outro. E isso daí também entra nos valores. Se você for alugar um quarto mais caro, aí é normalmente um quarto que vai vir mobiliado com uma mobília melhor. Mas quanto mais vantagens você tiver, você vai pagar por isso também. Agora vamos para as duras verdades de se dividir casa. Acho que o que mais impacta é a falta de privacidade, porque você está dividindo casa com outras pessoas, as paredes aqui, sabe aquele ditado, as paredes têm ouvidos? Literalmente, eu escuto meu vizinho, eu escuto de verdade, eu escuto a televisão, eu escuto ele esquentando coisa no micro-ondas, então assim, você é praticamente morar todo mundo assim em comunidade. Sabe aqueles, imagina esses cenários de uma empresa que tem aquelas ilhas dos computadores que só separa assim para ter um pouco de privacidade, mas você, pelo barulho, você sabe tudo que está acontecendo no ambiente. Então, se você tiver que fazer um exemplo, uma terapia da vida e você morar com pessoas que falem o seu idioma e não quiser que essas pessoas se interem do seu assunto, ou você tiver que fazer uma ligação e não quiser que essas pessoas saibam o que você está conversando, se você quiser um pouco mais de privacidade, até mesmo para você fazer uma simples ligação, você não vai ter essa privacidade, mesmo que seja dentro do seu quarto, pode ser que as pessoas te ouçam. Outro ponto que me pega muito é a questão do barulho, principalmente pelas rotinas diferentes. Normalmente, quando eu vou alugar um quarto, eu pergunto qual é a rotina das pessoas que moram ali naquela casa, quem são essas pessoas e quais são os horários dela, até mesmo para eu poder me programar, né, a hora que eu vou acordar, se eu vou ter que fazer algum ajuste. Então, assim, pode ser que, por exemplo, na casa que eu morava, tinha um rapaz que era enfermeiro, ele trabalhava de madrugada e chegava em casa de manhã. E a gente se encontrava porque ele estava chegando às 6h30 da manhã e eu estava saindo para ir para academia, entendeu? Então a gente meio que se esbarrava. Hora que ele chegava, que ele ia dormir, era a hora que o povo estava começando a fazer vida para ir trabalhar. Então assim, e às vezes era folga de algum deles, então ia colocar lavadora, ia cozinhar, ia limpar a casa e o rapaz dormindo. Então assim, é uma coisa que também
Ele já sabia disso, que a gente tinha uma rotina diurna, né? E ele tinha rotina noturna e que ele não ia poder fazer nada, porque querendo ou não, quando a pessoa tem uma rotina noturna, é meio que ela que se adapta ao ambiente, não o ambiente a ela. A gente, óbvio, tentava ao máximo não fazer barulho, mas ainda que você tente não fazer barulho, é uma coisa que pode acabar, né, acontecendo ali. Outro ponto que eu vou falar aqui é um ponto que me mata em dividir casa. É o ponto da geladeira, pelo amor de Deus. Gente, primeira coisa, eu gostaria que você, eu não sei qual que é a sua fé, mas eu acredito em Deus. Se você acredita em que você acredita, agradeça pela geladeira que você tem hoje e que você pode ter um espaço para você colocar o que você quiser nessa geladeira, porque enquanto você dividir casa, isso não vai ser possível. Não vai. Simplesmente não vai. Para e pensa, a geladeira tem 3 repartições. Uma gaveta para legumes e no congelador ela costuma ter 3, acho que 2 ou 3 repartições, depende do congelador. Tem partes assim, tem pontos que é muito complicado isso acontecer, por mais que aí você vem, hoje, graças a Deus, não é minha realidade, mas volto a dizer, eu sempre vou dar um exemplo meu, porque é o que eu vivo. Quando eu dividi casa, éramos 5 pessoas, era uma geladeira para 5 pessoas, só aí já não dá certo, porque a prateleira são 3. E a sorte que era um casal, então ficava uma prateleira para o casal, uma para mim, outra para outra menina. Então, assim, um meio que ficava ali tendo que usar um pouco da gaveta. Então é muito complicado e chegou o ponto do congelador, eu não tinha uma gaveta no congelador, eu tinha meia gaveta. A gaveta era isso aqui, ó, pequenininha, apertada já, e eu tinha meia. E às vezes, filho da mãe, ainda enfiava alguma coisa deles dentro da minha metade. Então, assim, isso é muito complicado, sabe? Você querer fazer uma comida e, sei lá, eu não quero ficar cozinhando até mesmo. Outro ponto que eu já vou tocar nele. Você vai usar ali a cozinha para você cozinhar, você vai colocar ali nos tapezinhos, né, a comida. Você não vai dispor de muito espaço para você deixar uma fruta picadinha, para você guardar uma fruta, um queijo. N coisas, você não vai ter esse espaço porque você tem que dividir. Outro ponto muito importante, perguntar sobre a geladeira. Quantas pessoas moram na casa, quantas geladeiras e qual é o espaço de cada um ali, assim como os armários da cozinha também, que é outro ponto muito importante, porque você vai precisar de guardar as suas coisas, a sua comida, as suas vasilhas, porque é outro ponto que você também provavelmente vai precisar de comprar, ainda que na casa tenha panelas, copo, o básico para cozinhar, você vai precisar ali dos seus tapezinhos, né, para comprar, para guardar a sua comida e, enfim. E além disso, o armário do banheiro também. Tudo é uma questão. Pensa que absolutamente eu gostaria de convidar vocês para mentalmente olhar para sua casa hoje e absolutamente todo eletromóvel que você olhar, você vai pensar que você vai dividir isso com outras pessoas, que você não vai ter isso para você mais, pelo menos por uma temporada. Outro ponto, o banheiro. Oh, meu Deus, o banheiro. Olhar primeiro, que eu sugiro, quantas pessoas moram na casa, quantos banheiros coletivos tem na casa. Porque o banheiro costuma ser o ponto de maior briga, o maior atrito de convivência assim, da casa. Porque normalmente sempre tem uma pessoa que faz do banheiro a extensão da casa. É a pessoa que ela costuma arrumar o cabelo, entendeu? Então vamos colocar aí 1 hora para escovar, pranchar. Ela pode até se maquiar, ela pode até fazer isso no quarto dela, mas ela pode escolher não querer. Então esse fato também, se barbear. Então são muitas questões, sabe? E além disso, a rotina, que é o quê? Os banhos. Então a pessoa precisa assim ter também uma noção, sabe? E falando de banho, a casa que eu morava, por exemplo,
chegava um ponto que a água quente ela acabava, porque era um reservatório de água. E a pessoa, esse reservatório de água, ele vai não só para o banheiro, mas ele alimenta as torneiras da cozinha. E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei em casa de tarde, era no inverno, era mais ou menos umas 5 horas, eu fui tomar um banho, porque eu tinha médico, fui tomar um banho correndo e a água estava gelada. Porque a querida que estava cozinhando conseguiu acabar com o reservatório da água quente, porque ela estava cozinhando, usando para cozinhar e não pensou que teria gente que ia usar para tomar banho. Então, assim, tem essas questões. Assim, eu mesmo, as desavenças que eu já tive na casa foi pelo banheiro. Sempre, eu acho que sempre, a minha treta que eu tive na casa foi pelo banheiro. Eu não ficava nem incomodada quando usava meu espaço da geladeira, meu espaço do armário, quando mexia em alguma coisa de comida minha, mas quando eu precisava de usar o banheiro e tinha ali alguém se maquiando, arrumando o cabelo, que a pessoa não pensava que eu precisava, né, de usar também, e normalmente, sei lá, eu acho que a gente, quando mora muitas pessoas assim, principalmente muita mulher, tende muito a se passar. Então eu dou sempre a preferência em dividir com pessoas conscientes, ou então com homens. Homens normalmente eles tendem a ser mais práticos no banheiro, não tem que ficar ali arrumando cabelo, nem maquiando, mas se for uma pessoa consciente, isso não é nenhum problema. Eu e a minha amiga que mora aqui hoje, é a primeira vez em 6 anos e meio que eu divido casa com uma pessoa que me respeita e a gente assim funciona super bem. Ela arruma o cabelo dela todos os dias, ela leva. Isso não é nenhum problema pra gente, sabe? Ela fala, olha, que horas que você acorda amanhã? A gente sempre pergunta, sabe? Pra gente estar alinhada. Ela usa o banheiro normalmente, um exemplo, ela precisa de 40 minutos. Ela vai estar no banheiro de 8h20 da manhã até 9 horas, 9h10. Então, nesse tempo, eu procuro não usar. Ou eu acordo e eu já acordo, eu vou querer fazer minha higiene pessoal, então assim, ou eu acordo mais cedo do que isso, ou depois disso. Ou eu acordo antes, vou pra academia e quando eu voltar para tomar banho ela já foi. Enfim, a gente vai se adequando, mas quando as pessoas elas não querem ser boas, não querem ser de fácil convivência, pode ser uma coisa que você vai ter problema com isso. Tem uma amiga que ela reclama que toda vez que ela chega do banheiro, a pessoa que não trabalha na casa, ela corre pro banheiro. Mas isso já aconteceu também várias vezes, até mesmo no Brasil. Isso é da convivência, né? Convivência às vezes é uma merda mesmo. Ah, Jesus, o banheiro me pega, gente. Meu sonho é ter um banheiro assim, só pra mim, com os meus produtos, pra ter que ficar ali arrumado ali. Mas hoje, graças a Deus, eu não passo por isso. Sou muito grata, Senhor, por ter assim vencido na vida e eu morar com uma pessoa que me respeita muito. Mas e vocês que vão dividir, eu desejo a vocês força e que vocês encontrem no caminho de vocês pessoas assim sensatas. Outra coisa, as regras da casa. Muitas das pessoas não seguem as regras. Regras são boas, gente, desde que se existe uma sociedade pra gente aprender, sabe, poder viver de maneira pacífica. Em uma sociedade, eu acredito que uma regra, desde que não seja uma coisa estrita, né, que seja uma coisa flexível, que vai se adequando, dependendo das necessidades ali das pessoas, que as regras elas são bem-vindas, sim. Tem regras, por exemplo, nessa casa que eu morava, não era permitido barulho após as 10 horas. E o que seriam esses barulhos? Você colocar uma lavadora, né? Porque principalmente a hora que ela for centrifugar e começar aquela barulheira ali, ela vai acordar e vai incomodar a pessoa. E eu acho que eu tenho uma margem de limite assim, até tolerável com barulho. Eu acho que até 11h30 não me incomoda, mas depois das 11h30 já é uma coisa que me incomoda. E teve uma menina nessa casa, inclusive, que ela colocou uma lavadora meia-noite. Meia-noite.
deu 1 hora da manhã, a lavadora tava lá, entendeu? E aqui, volta a falar, isso aqui, olha, a parede é a mesma, aqui tá o quarto da minha amiga, aqui atrás. Então, assim, imagina se o banheiro ficava, a lavadora ficava dentro do banheiro. Se o meu quarto tá aqui e do outro lado da parede tem uma lavadora ali, batendo, ela vai incomodar a pessoa que tá nesse quarto. Então, assim, o que você vai lavar? Você não consegue colocar outro horário? Então, assim, tem pessoas que elas não respeitam as regras e você fala com a pessoa às vezes ela resolve, muda, às vezes a pessoa ela te ignora, às vezes tem a regra de limpeza, um limpa, outros não. Todo mundo gosta de usar um banheiro limpo, mas ninguém gosta de limpar um banheiro, inclusive, né? Outro ponto aí que entra na questão do banheiro a gente ter um cuidado, principalmente a gente que é mulher, né? Quando a gente tá naquele período, pra gente ter um cuidado, da hora que a gente levantar, a gente vê o estado que a gente deixou o vaso. Eu estou falando isso, gente, por experiências que eu tive, tá? O óbvio precisar ser dito. Fulana, por favor, eu não tô querendo saber que você está naqueles dias. Me perdoa, os homens que estão aqui assistindo, mas vocês vão dividir com mulheres e pode ser que vocês lidem com essa situação. Então, se acontecer uma situação assim, eu sugiro a vocês que normalmente vai ter um grupo, vocês enviarem, falaram, fulano, vamos ter mais um pouco de cuidado com as coisas, né? Ninguém precisa saber da higiene dos outros e tal. Então, são coisas que vocês podem ser que consigam resolver e podem ser que não. Outro ponto, cheiro. Cheiro, aí vocês podem pensar, Ivânia, mas você é muito enjoada. Vai dividir a casa, então, vai dividir e depois você vai falar comigo. Gente, principalmente quando se trata de outras culturas, tem assim eu não vou citar, né, óbvio, a cultura, mas eles são assim conhecidos por usarem especiarias muito fortes, com cheiros muito fortes e normalmente se você deixa ali uma janela, às vezes todas as janelas fechadas, nem precisa estar aberto, mas aquilo ali já entra na casa toda. Se você deixa seu quarto aberto, seu quarto já fica todo assim, com aquele cheiro, então costuma ser um pouco complicado. Então, assim, por isso que a gente deve prestar bastante atenção com quem que a gente vai dividir. Eu já dividi casas aqui, né, com espanhóis, foi em questão de cheiro, não tive nada a reclamar, sabe? Eu acho que tem a cultura muito parecida com a nossa, foi bem tranquilo. Mas quando a cultura, assim, é muito diferente, é um pouco complicado a questão, sabe? Inclusive, outra coisa que eu sugiro, se vocês forem, olhem qual que é a cultura da pessoa, porque se for uma pessoa, um exemplo, de determinada religião, que eles não comem carne de um determinado animal, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu não preciso falar aqui, você não vai poder fazer. Então, assim, normalmente é porque é ofensivo para eles. Então, se você quiser, eu quero comer uma feijoada, você vai ter que comer em um restaurante ou na casa de alguém. Então, assim, é ir adaptando, sabe? E não só de religião, tem pessoas mesmo, brasileiros inclusive, que ela não permitia que fizesse peixe na casa dela porque ela falava que fedia. Então, assim, a pessoa que queria comer um peixe, ela tinha que comer num restaurante porque a dona não queria que cozinhasse peixe em casa, porque ela não gostava do cheiro, ela se incomodava. Então, assim, a gente tem que adaptar. Outra coisa, ainda falando sobre convivência cultural, meu Deus, eu acho que isso não é nem de cultura, é de higiene mesmo. Teve uma vez na casa que eu morava, eu olhei na lavadora e estava um pano, os panos, tipo, era toda semana era a vez de limpar a casa e a gente lavava os tapetes e os panos de prato. E eu olhei para a lavadora e estava misturado os panos de prato com os tapetes. E eu, assim, incrédula naquilo que eu estava vendo, eu, no grupo da casa, falei, gente, quem colocou essa lavadora? Misturou o pano de prato com o tapete? Aí a pessoa que colocou falou, sim, fui eu que coloquei. Eu falei, mas você viu que tá misturado? Ela, sim, eu vi. Mas você tá me falando que viu, assim, nessa naturalidade? É normal para você isso?
Aí ela, sim, minha mãe falou que é assim mesmo que a gente faz. Todo mundo da casa, claro, rolou aquele clima tenso entre os brothers. E ficou aquele climão de bosta, mas que enfim, são coisas, a gente vai ter coisa que vai te incomodar, pode ter gente também que fala ai, que é muita frescura, que isso não impacta, tem gente que come até merda se deixar, mas na questão de higiene básica, para e pensa, gente, é um tapete onde que a gente limpa o nosso pé, que tá com toda a sujeira da rua, que o ideal, né, nem a gente usar a mesma roupa que a gente veio da rua, de tanta bactéria, imagina quantas, um tapete tem. Aí você pega um pano de prato, tá cozinhando, fazendo sua comida bem suada, um alimento que vai te nutrir, você vai secar a sua mãozinha e a mãozinha vai estar ali contaminada porque ela foi lavada com tapete. Então, assim, umas coisas que não entram na minha cabeça, sabe? E aí isso daqui eu acho que não é nem cultural, é questão de higiene, né? Essa questão de convívio. Cada pessoa é um universo. Então, cada pessoa teve uma educação, cada pessoa tem um princípio. É muito complicada essa questão. Ainda sobre pensar no próximo, né? A gente ter um pouco de empatia, a gente estender as roupas, né? A gente tem ali, cada um vai ter, depende de quantas pessoas moram na casa, mas se você estende sua roupa, procura recolher suas roupas do varal quando as roupas estiverem secadas. Quando as roupas estiverem secas, recolha as roupas, porque você divide casa com outras pessoas e a pessoa que chegar, ela não é obrigada a recolher as suas roupas. Aí pode falar, ai, mas não custa nada. Então faça você se não custa nada. Por que a pessoa tem que recolher as suas roupas? E eu falo que eu conheço pessoa aqui e essa pessoa, ela falava que só lavava as roupas a cada 15 dias e que por isso ela deixava as roupas uma semana porque era direito dela. Eu vejo assim, de extrema ignorância, a pessoa, não sei, cara. Eu acho que, não sei, eu não. É coisas que eu jamais vou entender, sabe? Coisas que eu acho que poderia evitar um desgaste, a pessoa pega e só para mostrar que ela tem um direito, ela vai querer fazer aquilo também. Então, assim, gente, o que vocês puderem fazer para vocês terem paz dentro da casa, façam. Não poder levar visitas. Tem casas que isso já está na descrição, proibido trazer visitas, outras que eles permitem por exemplo, se for um namorado você for levar ali, né, para dormir e a pessoa paga um valor. Tem gente que aproveita, quem tem um namorado aqui fixo e aproveita para alugar um quarto e já paga um valor de casal, justamente para a pessoa ter o direito de entrar e sair quando ela quiser, que aí ela vai ter um pouquinho mais de privacidade e liberdade ali, né, para receber aquela visita. Mas essa coisa de estar recebendo amigos em casa para fazer um almoço, um café, isso aí, na maioria das vezes não. Tem também o ponto de mexerem nas suas coisas sem a sua autorização. É uma coisa que é assim, normal. Às vezes a pessoa tá ali no meio de uma receita, ou tá com preguiça de ir na rua, abriu lá o armário, viu que na sua parte tem ali, não sei, 2 litros de leite, um fechadinho. Aí ela pega e te fala, fulano, posso pegar aqui 1 litro de leite emprestado? Depois eu te pago. Aí você, tudo bem, não tem problema. Só que aí a pessoa fazer isso e fala, eu te pago. Aí às vezes a pessoa paga, às vezes a pessoa não paga. Aí depois vai outra coisa, eu peguei tal coisa, eu peguei ovos, peguei, não sei, isso, aquilo, vai pegando. Aí quando for assim, a pessoa nunca paga. Então, eu acho que é coerência também. Eu já precisei de pegar, sabe? Que eu tava com preguiça de ir na rua, era um fim de semana que eu não tava afim, e uma vez que eu fiquei super mal, eu estava cozinhando, eu usei o creme de leite de um menino, oh meu Deus, ele tinha 2, eu pensei, ele não vai precisar dos 2, aí eu fui escrever pra ele, falei assim, isso daí eu errei rude, falei, eu usei um creme de leite seu, e eu vou descer no supermercado assim que eu terminar aqui e eu te compro outro, aí eu te reponho. Aí ele, nossa, eu fui ali no supermercado justamente para comprar o restante das coisas para fazer a minha receita e eu ia usar.
Eu me senti assim, uma ameba. Aí eu imediatamente eu desci no supermercado, a preguiça que eu estava não adiantou nada, já comprei outro e já subi com ele. Então, assim, pra ele, a gente tem que ter essa consciência, sabe? De não mexer nas coisas dos outros. E se a gente for mexer nas coisas dos outros, que sejam depois da autorização deles e não usar para falar, ó, mexi, eu estou colocando aqui o meu na reta, tá? Eu não tô falando, eu sou a vítima, sempre fizeram comigo, eu nunca fiz. Não, eu errei, fui moleca e estou assumindo aqui também. Então, gente, dividir casa não é só a gente dividir o espaço, é a gente dividir a paz mental, que no final das contas vale muito mais do que o dinheiro, que muitas das vezes pode custar, assim, sua paz, o seu estado emocional, né? Pode te gerar aí crises de ansiedade, de raiva, de ira e também momentos de prazer. Por exemplo, agora mesmo, graças a Deus, eu compartilho casa com uma pessoa que ela me respeita, eu respeito ela, a gente procura assim se respeitar. Então, assim, eu tô vivendo meu Éden aqui. Finalmente eu consegui me encontrar, sabe? Dividindo. Mas infelizmente, na maioria das vezes, é muito assim, deveres que a gente tem e poucos direitos, sabe? Vamos para os valores, vamos fazer uma simulação. Um quarto, ele seria assim em torno de, vamos colocar, 400 euros. E para morar sozinho seria em torno aí de, vamos colocar, mínimo 1.000 euros, tá? Não vai ser menos que isso. Agora, a questão de alimentação, ficou aquilo mesmo que a gente já acordou em outros vídeos, né? Vai depender do seu estilo de vida, se você come muito fora, pede muito delivery, mas normalmente fica em torno de, vamos colocar, 150 a 300 euros. Isso está incluído supermercado, restaurantes, vez ou outra, muitas vezes, tá? E depende também de onde você vai comer, né? Mas, volto a dizer, isso aqui eu tô falando de uma pessoa que tem uma vida simples. O vale transporte que tá aí em torno de 23 a 40 euros, dependendo da zona. A luz, né, vem aí mensal, que costuma vir em torno de... Tudo vai depender, né, do consumo de cada um, porque eu conheço gente aqui que tem até ar-condicionado em casa, então, óbvio, quanto mais coisas ela tiver, mais caro vai vir. Mas normalmente vem em torno aí de 20 a 50 euros. Se a pessoa dividir casa, morar em quarto, a luz, se for a parte, ela vai pagar em torno de 20, 30 euros. E se ela tiver calefação lá, depende do uso das pessoas, normalmente pode chegar a 50 até 70 euros. Então, vai depender do uso. E a água, a mesma coisa. A pessoa que mora no quarto, ela não vai pagar por isso, né? Já vai estar tudo incluso, água, gás, internet, mas se não tiver, a internet vai ser só do telefone mesmo, né? Normalmente entre 10 e 20 euros. E a pessoa, para poder pagar esses valores, vai vir em torno aí de água, gás, né? E luz, vai vir em torno aí de uns 200 euros, acredito, depende, né? Volto a dizer, do que ela vai usar. Dividir a casa pode ser uma ótima estratégia, principalmente econômica, porque uma pessoa que vai dividir uma casa, ela vai economizar, comparado com a pessoa que vai morar sozinha, em torno de 600 a 700 euros, mínimo, tá? E então, se for para uma fase inicial, com uma pessoa que venha com uma meta, seja para juntar dinheiro, seja para ela se estabelecer, eu acredito que é a melhor estratégia, sabe? Mesmo com tudo isso que eu citei, que eu trouxe aqui com vocês, porque eu também não quero romantizar, falar, olha, você só vai economizar, é só flores. Não, tem um lado assim super incômodo e eu fui aqui bem minuciosa, falei de detalhes sórdidos, detalhes que você preferia não saber, mas eu fiz questão que você saiba, para que quando acontecer você vai lembrar desse vídeo e você vai vir em algum vídeo do canal e vai falar, Ivânia, aconteceu uma situação e eu me lembrei que você me falou, porque quando eu vim em 2019,
na época não tinha isso daqui, não tinha YouTube, não tinha essa divulgação toda que tem sobre morar aqui fora. Era uma coisa que a gente ia assim, no escuro, sem saber, sabe, como que era. Agora não. A gente está numa era maravilhosa, tecnológica, que permite que a gente esteja em lugares, mesmo sem estar, que a gente tenha informações sem precisar pagar para ver, sabe? Mas ainda assim, cada um vai ter a sua experiência. Isso estou contando para vocês baseado em experiências minhas e de pessoas próximas, mas aqui você vai ter a história que você vai escrever, ela é sua. A hora que você passar ali da imigração, você vai receber um caderno em branco para você escrever a sua história. E eu de coração, eu desejo que você assim esteja em meio a pessoas boas, a pessoas que verdadeiramente vão contribuir, sabe, para o seu crescimento, não só financeiro, material, mas para o seu crescimento emocional, espiritual, em todas as áreas, gente. Elas são importantes e devem ser, sabe, olhadas. Então, dividir casa pode ser uma estratégia muito inteligente, por sinal, mas se ela virar comodismo, ela pode te estagnar. Me conte aqui se você já dividiu casa alguma vez, qual foi a sua experiência, se você dividiria casa, se você fala... Eu acho até engraçado que teve um comentário aqui que a menina falou: Deus me livre, Deus que me perdoe, mas eu jamais dividiria a casa. Se você, como ela, jamais dividiria a casa na sua vida, me conte que eu quero saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você se interessar nos próximos vídeos, aqui no canal tá cheio de vídeo que pode te ajudar com alguma dúvida, com alguma dica, e se não tem, me escreva. Ivânia, eu gostaria de saber sobre isso, que o próximo vídeo pode ser o seu, tá bom? Espero de coração que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha gerado valor para você. Se gerou, deixa aqui o seu joinha, que isso me ajuda demais, e compartilha esse vídeo com alguém que tá pensando em vir morar fora, com alguma pessoa que você conhece, que já tenha tido essa experiência. E eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fique por aqui, vai ser uma honra ter vocês, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem me assistido. Nos vemos nos próximos vídeos, tchau!